Já se encontra em nossos estúdios o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Evandro Alberto, que vem aqui apresentar a proposta de integração de cursos de licenciatura do campus Clóvis Moura, Dom Dirceu, e também a ascensão aí do salário dos professores da instituição. Seja muito bem-vindo, nosso muito bom dia, reitor, aqui ao nosso Comando Geral. Obrigado, Magela, Eliezer, Tássio, a todos que acompanham aqui o Comando Geral. É preciso que, também cumprimentando aqui todos os ouvintes, telespectadores, já que também é transmitido, é preciso que a gente compreenda. Há informações que muitas vezes elas chegam de forma distorcida e é preciso que a gente possa fazer uma análise mais impessoal dos fatos. Um esclarecimento mais detalhado. Ouviu-se aí história de fechar curso, não sei mais o quê. Então, é preciso que compreenda. Nós partimos de dados. E aí, me comunicando aqui com a sociedade piauiense para que possa entender. Nós temos hoje em Teresina 8 cursos que se repetem. Está ali do Torquato para o Clóvis Moura. A gente não poderia ter cursos diferentes daqueles que a gente não tem ainda para atender melhor a sociedade piauiense? A universidade, ela tem que pensar na sua estruturação, ela tem que passar por constantes adequações, porque o mercado ele também vai se adequando. Então nós precisamos diversificar nossa matriz de formação, porque o mercado também se modifica. Então veja só, Magela, nós temos 8 cursos que se repetem. É preciso, Eliezer, que a gente compreenda como é que está a procura por esses cursos. Quantos alunos nós temos numa turma, numa sala de aula? Então é preciso que a gente entenda também... Não seria uma recentralização, já que um dia foram descentralizados esses cursos? O que a gente pensa é exatamente isso. Mas nós nomeamos uma comissão, essa comissão vai apresentar esse estudo com base em dados, vai levar aos conselhos para que os conselhos tomem a decisão mais justa e ideal para manter a sustentabilidade da universidade. Eu vou só dar um dado para vocês. Tem turma que tem 3 alunos. Você tem 5 professores efetivos na turma para 3 alunos. Então você tem 32 turmas, viu, Magela? 32 turmas, menos de 15 alunos. A capacidade da turma, de espaço físico, para 35, 40 alunos. Aí você tem 3. E você oferta 35 vagas. Fica chamando, fazendo várias chamadas do SISU. 1, 2, vocês acompanham, noticiam. O ESP faz 5ª chamada do SISU. O ESP faz 8ª chamada do SISU. Quando esse aluno entra, ele já está na metade do curso. Fica chamando. Por quê? Porque a quantidade de alunos é insuficiente ali. Então você fica chamando, fazendo várias chamadas. Então veja só, um professor, Eliezer, que vai fazer um trabalho de pesquisa, tem 5 professores, você tem 3 alunos ou tem 5. Você vai disputar esse aluno para orientar. Às vezes tem a pesquisa, tem a extensão. Então o professor precisa produzir, mas ele produz também auxiliado com os estudantes ali, fazendo seus trabalhos de pesquisa, de orientação, de artigo, de TCC. Então, é preciso que a gente compreenda, nós temos um cenário que é preciso fazer adequações. Agora, nós não podemos, na responsabilidade que nós temos com a universidade, agir só no pessoal e na emoção, no sentimento de pertencimento. Nós temos que buscar a sustentabilidade. Eu vejo, por exemplo, Tássio, se a gente pudesse ali ter novos cursos, aqueles que não são ofertados na UESP, em Teresina. Então o campus não vai ficar subutilizado, que perder turma. Não. Os conselhos vão ainda apresentar a proposta, aprovar a proposta, a comissão vai apresentar, os conselhos vão aprovar. O que tem sido discutido? É que aqueles cursos que se repetem, eles devem ser unificados, porque quando junta eles,
tem curso que ainda fica com a capacidade, com a quantidade de alunos inferior à capacidade que deveria. Por exemplo, juntando. Que tipo de cursos estão passando por uma situação como essa? Olha, tem letras, pedagogia, matemática, história, administração, ciências contábeis. São 8 cursos. É porque às vezes a gente pode esquecer aqui algum. Eu até falei outro dia, a exceção que a gente tem quantidade em procura é realmente o curso de Direito. E quando a gente fala, mas a gente está falando aqui de unificar todos. Por que repetir cursos em Teresina? Então você tem que adequar melhor o espaço, adequar melhor a distribuição dos professores, porque há uma disparidade. Tem, por exemplo, o curso que oferta 8 blocos no local, 8 períodos. Certo. Tá? O curso de 8 períodos. Aí ele oferta 4. Né? O outro 8. Você tem uma disparidade. E nós não podemos pensar a universidade nessa diferença. Se você junta, por exemplo, que um determinado curso tem 6, o outro tem 15 professores, se você juntar, você vai ter 21 professores. Ou seja, você vai ter uma média excelente de professores. Tem outros cursos que um tem 18, o outro tem 27. Então, se você juntar essa quantidade de professores, você vai ficar com um quadro excelente. Aí vamos lá para a questão dos estudantes. Não tem uma coisa pior, Eliezer, do que você andar na universidade e ver os corredores ali vazios. A gente precisa cuidar dessa parte também. Nós precisamos ter alunos ali, integrar. Você veja, por exemplo, a pessoa que está estudando num local, ali fazendo um determinado curso X. Aí o outro está fazendo também um curso X em outro local. Tá? Um com a quantidade razoável de alunos e o outro com a quantidade muito pequena. Integrando, você vai dar vida para a universidade. Vai ficar melhor para o aluno. Você imagine você ter uma quantidade maior de estudantes povoando a universidade, é bem melhor. Então, é preciso que a gente pense isso. E tem também uma recomendação do Ministério Público. O Ministério Público recomenda à reitoria que faça as adequações necessárias para o melhor aproveitamento dos espaços e do corpo docente. Reitor, a gente já noticiou no portal e no Jornal Dia, mas para reforçar, qual é a proposta que se desenha da comunidade para que quantos cursos sejam unificados, em quais campos? Qual é a proposta que se desenha inicialmente que deve ser votada? O que a comissão tem discutido é, por exemplo, as licenciaturas que se repetem irem ao campus Poeta Torquato Neto, porque lá inclusive está sendo construído a Biblioteca Central, que era um desejo antigo, ali tem mais de uma década, né? Que se desejava uma biblioteca moderna. Está sendo construída lá. Nós também estamos com um investimento lá de reformando todas aquelas unidades e construindo 6 prédios novos. Só em construção, 23 milhões e meio. Serão construídos 6 prédios. E lá do Torquato, para o Clóvis Moura, o que tem apresentado, porque quem vai decidir são os conselhos, é de subir os cursos de bacharelado que se repetem. Então, ficariam os bacharelados lá. Essa é uma proposta que está sendo discutida, mas repito aqui, a decisão são dos conselhos, que seria, e também abriria o espaço para criar novos cursos lá no campus Clóvis Moura. Aqueles cursos que não se repetem. Seria uma matriz nova de curso para o campus Clóvis Moura, que é uma região muito grande, aquela região sul, que a gente tem ali. No Grande Dirceu é praticamente uma cidade, então a gente reconhece, mas lá está sendo feito investimentos. Estamos reformando a biblioteca lá daquele campus, construindo novos blocos de salas de aula, novas salas de aulas, baterias de banheiro. Vamos fazer projeto de incêndio, acessibilidade, investimento hoje da ordem de quase 3 milhões de reais. Então, fala-se em fechar. Como é que você está investindo, ampliando
Será que você vai investir e ampliar para fechar? Não tem isso. Então é preciso que a gente compreenda. Agora, nós precisamos adequar, repito aqui, Magela, precisamos adequar, porque a gente tem que, inclusive, cuidar bem do erário público. Então, respeitando, obviamente, os princípios, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Então, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Então, nós temos que adequar a universidade para que ela fique cada vez melhor. Ter mais alunos integrados, ter professores integrados. Eu vou dizer um dado para vocês. A universidade, ela hoje tem 106 cursos entre os tecnólogos que nós criamos recentes. Nós criamos agora energias renováveis, que não tinha. Criamos tecnologias voltadas para a internet e nós precisamos criar novos cursos. Você imagine, por exemplo, nós temos 106 cursos, né, de graduação ali com esses tecnólogos que nós criamos. Agora imagine vocês, pós-graduação estrito sensu. Nós só temos 2 programas de pós-graduação estrito sensu. Mestrado, né? Mestrado acadêmico, nós só temos 2. Sociedade e Cultura e Letras Português. Então, olha aí, somos incipientes na pós-graduação estrito sensu. E é também uma maneira verticalizada que a gente tem, porque o ensino, ele é ensino, pesquisa, o tripé da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Professor, o senhor mencionou a procura pelo curso de Direito. Como é que está avaliado o curso de Direito hoje da UESP? Olha, nossos cursos de Direito estão entre os melhores do país. Eu vou trazer um dado para você, meu caro repórter, só para que você possa compreender. No país, nós temos 1.900 cursos de Direito. São 730 mil estudantes matriculados no curso de Direito. 730 mil. Deste total, 198 recebe o selo ensino de qualidade, ensino jurídico de qualidade. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil avalia com dados do ENAD e com dados das aprovações na ordem. Aquele exame da ordem. Certo. Junta, faz uma média ponderada, dentre outros quesitos, e aí eles dizem, esses aqui têm qualidade. Aqui a ordem aprova. É uma avaliação a nível de Brasil. De Brasil. Aí tem todo um processo, uma peneira. Uma peneira. Para apontar lá na frente quais são os cursos de referência. Exatamente. Aí eles dizem. Mediante a aprovação de cada OAB, ENAD. aluno que prestou. Sim, que prestou a OAB e que prestou também o Exame Nacional de Cursos, né, da avaliação dos cursos, que é o ENAD. Então, esse resultado serve para que o Conselho da Ordem, Conselho Federal dos Advogados, diga o seguinte: esses cursos aqui têm qualidade, eu atesto. Então, desse total, 198 no país de 1.900. Olhe o tamanho disso. Meus amigos, 8 no Piauí. 8 no Piauí. Um selo para a Universidade Federal, um selo para Pitágoras, 6 selos para a UESP. 6 cursos de Direito certificado. Nós estamos entre os melhores do Brasil, provados, atestados, comprovados com o selo da ordem. Veja... Isso explica a procura. Sim, essa é a universidade que a gente quer, se desenvolvendo. Agora, por exemplo, isso permite também, quando você pode até ficar assim, mas por que unificar o direito? É possível que se pense, por exemplo, em criar a própria faculdade de Direito. Quando a gente fala unificar, a gente não fala em diminuir vagas, não. As mesmas vagas que são ofertadas, elas seriam mantidas. O que vai mudar é o local da oferta. Certo. Então, se são ofertadas 140 vagas no ano para os cursos num local e no outro, serão ofertados 140 em um local só. Tá? Porque cria, inclusive, a concorrência entre si. A universidade fica concorrendo na mesma cidade.
Tá certo? Então, a gente teria a integração desses alunos, integração desses professores, você viu aí. Selo OAB tá aí. Mas tem um detalhe também. Lá do campus de Pico, vocês acompanharam, o Raiz Lúcio Leal, prêmio Desafio LED, 2.400 estudantes inscritos. Ele ficou em segunda colocação num prêmio nacional que é organizado pela Rede Globo de Comunicação. Então, desenvolveu, ele é aluno bolsista do apoio pedagógico do campus Professor Barros Araújo, desenvolveu uma plataforma, um sistema ali, auxiliando uma estudante deficiente com material em áudio, porque não se encontra para que ela pudesse fazer os seus estudos, e ele está aí no Desafio LED, ganhou inclusive R$85 mil, levou para casa 85 mil, com a possibilidade de aprimorar isso e quem sabe depois não ganhar aí 300 mil ou valores maiores. E a nossa universidade, a gente está hoje fazendo investimentos, o governo do estado está investindo mais de 66 milhões. Nós tivemos agora no final de semana em Picos, ampliando aquela unidade com novas salas de aula, bateria de banheiro, convivência, 43% da obra em andamento, Bom Jesus 40%, Uruçuí 40%, sendo reformado. Nós estamos estruturando a nossa universidade na questão física, com a infraestrutura, com a modernização. Já inauguramos 16 laboratórios de informática, vamos inaugurar, Magela, mais 3. Então nós estamos melhorando a nossa estrutura. Foi feito um concurso para professor, vocês até perguntaram aqui nos bastidores. Isso. 85 vagas para professores já foram chamados, dado posse. 75 para técnicos foram chamados, dado posse. Vão também receber o novo piso que foi sancionado? o novo piso. O professor da UESP, agora 4.630, né, que é o piso. O professor auxiliar 40 horas nenhum ganhará menos do que este piso. Né? Reitor, a gente teve agora no sábado, né? Eu estava até de plantão no Jornal Dia, a gente fez essa matéria. O governador sancionando, né, não o reajuste, né? Mas o novo salário dos professores auxiliares, né? A equiparação, né? Isso, a equiparação. E nós tivemos no início, mais cedo, no início do ano, o reajuste sendo acordado do governador com os professores, né? Para os próximos anos, parcelado. Como é que está essa relação com o corpo de educadores da UESP? O senhor falou em concurso público, né? Como é que está essa situação? E esses concursados já tomando posse, como é que está a situação? Sim, já. Veja bem, nós estamos hoje com quase 1.000 professores efetivos. Então nós temos tido uma evolução muito boa. Podem inclusive verificar, fazendo um comparativo com as universidades do Nordeste, nós estamos num patamar, ainda não é o suficiente, lógico, mas se a gente comparar a quantidade de efetivos com outras instituições do porte da nossa ou até maior aqui no Nordeste, vocês vão ver que a gente está bem nesse aspecto. Então, a quantidade de professor nosso efetivo, ela cresceu bastante. Isso também reduz a quantidade de professores substitutos. Então, a universidade está caminhando numa perspectiva, e é por isso que a gente precisa fazer determinadas adequações, porque é da própria natureza da instituição. Ela tem que se modernizar, se adequar. Para vocês terem uma ideia, a gente fala de ofertas de vagas no SISU. Talvez vocês não saibam disso, mas nós somos a segunda no Nordeste com a maior quantidade de vagas ofertadas no SISU das instituições, né, públicas estaduais. Então, a primeira foi aqui a Universidade Estadual da Paraíba, primeiro lugar no Nordeste, e o segundo no Nordeste foi a Universidade Estadual do Piauí. Então, é uma universidade que nos orgulha pela sua capilaridade, está presente hoje em 10 cidades com as suas sedes, com os seus campi, como por exemplo na região norte aqui, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, a gente tem um núcleo em Barras. Aí vamos lá para a região sul, nós temos ali Corrente, Bom Jesus, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Floriano, Oeiras e Picos. E 2 campi aqui
que é o Clóvis Moura, o Torquato Neto, mas a gente tem a FACIME, que fica no centro, que é a Faculdade de Ciências Médicas, né? A gente tem também o CTU, que oferta ali computação e engenharias. A gente tem o NUFIPERP, que é o Núcleo de Energias Renováveis, que funciona ali no antigo Instituto Antonino Freire. Então é uma universidade que está presente em todo o estado. Nós temos os cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, vários cursos de licenciatura em vários municípios. Nós temos a Universidade Aberta do Piauí. Fizemos agora, eu acho que vai até para o Guinness, viu? A maior formatura de um único curso de administração pela UAP, Universidade Aberta do Piauí. A UESP responde pela parte pedagógica, a FAPEP pelas bolsas, o investimento financeiro, e a SEDUC pela infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, 819 formandos, regra numa única noite ali, uma festa Muita incrível, gente, né? fazendo com que as pessoas... De quantos municípios, aproximadamente, esses 800? 59 municípios. 59 municípios. 59 municípios, viu, Magela? Se formaram lá no seu município sem precisar sair de lá. São pessoas que agora vão administrar, todos no curso de administração, vão administrar o pequeno negócio da família, vão empreender. Então a gente leva a oportunidade e emancipa as pessoas, porque elas certamente... Elas certamente, elas não teriam a oportunidade de se deslocar para a capital para estudar. Então elas foram... A universidade foi até elas. Até elas. Isso é importante. Então, 819 de uma única vez assim, sem aquela multidão de formandos, de família, aqueles aplausos. É isso que a universidade faz, transformando a vida. Agora, a gente não pode pensar a universalidade, a universidade, só com o princípio pessoal. Tem que ser impessoal. A universidade é para servir, é para qualificar. E nós estamos ali para contribuir mesmo, para transformar vidas. E os ajustes e as adequações são necessários. Vocês estão vendo aí o que a gente está passando de transformação em tecnologia, concorrendo com a IA, e a gente até tem aquele princípio que os grandes especialistas dizem, não, a IA não vai dominar as pessoas. As pessoas vai dominar aquelas que não se qualificarem para mexer com a IA. Isso. Ela por si só, ela não se movimenta, ela não vai, tem que ter... Tem um comando humano ali. um comando humano. Então, o senhor falou um ponto interessante no início da entrevista e chamou muita atenção. A sociedade está mudando, as profissões estão mudando, o capital está mudando, né? Mas alguns cursos que são bases da sociedade, como o senhor fala, letras, matemática, pedagogia, cursos história, que são bases, né? A gente vê, como o senhor comentou, essa procura menor, né? Algumas salas o senhor citou com 3 alunos. É um fenômeno, claro, que salta a universidade, é um fenômeno social, mas como o senhor, como educador, vê essa situação, o porquê da baixa procura, o que está levando o jovem a não buscar mais esses cursos? Imagino que seja um problema em outras universidades também, não só na UESP. Como é que o senhor avalia essa situação? Porque são as bases de uma sociedade, né? Cursos importantíssimos. Claro. Olha, veja bem, são vários fatores, e o senhor acabou de colocar aqui. Não é um problema só do estado do Piauí ou da Universidade Estadual. Isso é um problema que tem sido verificado no Brasil. No Brasil. Então, a Universidade Estadual, quando ela se iniciou, era uma universidade para formar professores. E veja como ela contribuiu. O próprio governador Mão Santa fez uma expansão muito necessária naquela época e oportuna, ali com o reitor Jonatas, porque havia uma carência, Magela, o senhor sabe muito bem disso, de professores para a rede estadual e para a rede municipal. Por isso que teve os cursos sequenciais, matutinos, né? Todo esse arsenal de cursos, eles foram necessários, porque havia um déficit muito grande. Mas isso vai sendo suprido. E a universidade pública, ela tem que, de fato, continuar a manter
os cursos de licenciatura, porque a privada não vai se interessar para fazer isso. Agora, nós estamos discutindo um fato em Teresina, a repetição do curso. Ele está sendo ofertado, você não vai diminuir vagas, vamos continuar. Então, tem vários fatores que é preciso ser analisados. Então, você tem hoje uma diversificação maior do mercado. Qual era a expectativa antes da pessoa ingressar no mercado? Então, se preparava ali para o comércio, que era um forte incentivo, se preparava para ser professor, né, médico, advogado, e aí vai surgindo outras profissões e vai exigindo. E chegam no mercado, por exemplo, curso de computação. Os cursos de computação, eles vivem um fenômeno inverso. No quarto período, essa turma já está saindo, não está concluindo o curso, não. Está saindo porque o mercado está chamando com ótimas propostas para ganhar em dólar, morando na sua cidade. Programação. Então, aí é um fenômeno inverso, não é não? Isso, Você tem uma procura muito grande do mercado por esse tipo de profissional e eles aprendem a programar e já estão saindo, nem terminam o curso. Você tem um fenômeno inverso e a gente precisa compreender esses fenômenos e a gente precisa dar essas oportunidades, mas repito aqui, e a preocupação de vocês são pertinentes, quando coloca, realmente são cursos de formação da base da sociedade. Eles não vão deixar de existir. Agora, adequados à procura. Adequados à procura. E outra coisa, é preciso a gente compreender que tem necessidade de outros profissionais que também precisamos formar. Sabe por quê? Se a gente não formar aqui no Piauí, as empresas vão buscar fora. Cadê o povo da mineração? Cadê o povo da eólica, da solar? Nós temos uma nova realidade no estado do Piauí. Capitão Gervásio de Oliveira ali com o níquel. Os profissionais qualificados ali para trabalhar com essa questão do níquel. Minério, piripiri. Minério de ferro, um dos mais valorizados ferros do mercado. Esse aqui, a qualidade do de piripiri. São 100 carretas por dia saindo ali das minas aqui em Piripiri. Opala de Pedro II. Opala de Pedro II. Aí vamos lá para São Raimundo Nonato. Ó, Magela, descobriram lá uma mina de ferro, né, de qualidade, com previsão de, nessa extração fervorosa, para 30 anos. Olha só. A região de Paulistana, que tem ali a Transnordestina. Agora, eu não conhecia, estive lá de férias. Sim. E passeando ali pelo centro, Magela, eu entrei em uma espécie de ateliê, né, um profissional estava ensinando um jovem, 16 anos, a começar o ofício e aprender ali a lapidar aquele resto de opala, ainda não era a gema, mas aprendendo porque, segundo ele, ninguém mais se dispõe a fazer um trabalho técnico, né, de mineração, que é necessário, e a academia, né, muitas vezes pode corrigir, né, a formar um jovem, né, de mineração para justamente essa área, né, do minério e de outras áreas também. Com certeza, é preciso a gente compreender esse novo Piauí. Olha, você tem aqui o litoral, Parnaíba, forte no turismo, aquela região do litoral, o turismo. Nós temos uma ZPE, que é a única de exportação de serviço no país. Então, veja o quanto aquilo ali vai crescer. Investimentos de fora, né? Atraindo investimentos. Tem lá a Green Park, tem... Deu um branco agora o nome da outra, mas duas... Solat, muito bem, muito obrigado. Então, veja a quantidade de emprego direto e indireto que vai surgir ali. Cadê o pessoal habilitado para exercer essa mão de obra? Então, é preciso que a gente pense nisso. Por isso que o Estado está investindo forte ali com o ensino técnico, justamente para garantir essa mão de obra, qualificação de mão de obra lá na ponta. E a universidade tem que acompanhar, porque precisa também do ensino superior. O governador pediu essa prioridade nesse sentido? Sim, tem sempre orientado o Estado
a caminhar no rumo desse desenvolvimento. E é importante que essa ajuda seja dada, né, aos nossos contemporâneos, porque afinal de contas o governo está criando oportunidades. Se não existir uma qualificação, ou seja, essas vagas vão surgir para pessoas do Maranhão, De do fora. Ceará, de fora. É. Um outro caso curioso, Magela, a gente fez matéria também no Jornal Dia, Reitor, um professor da UESP, lá do litoral, que professor Jean, Sim. fez uma startup. A startup foi selecionada pelo STF em um chamamento para automatização, né, e uso da inteligência artificial para automatização de processos. E competindo com multinacionais, big techs do mercado. A piauiense foi selecionada, o processo de escolha está acontecendo, mas ex-aluno da UESP, eu conversei com ele, uma estratégia muito interessante, está instalado lá no hub de startups De inovação, da ZPE, lá de Parnaíba, um caso bem interessante. Esse fenômeno que nós vamos vivenciar. Vocês imaginam, por exemplo, hoje eu acho que Parnaíba tem o quê? 200 mil habitantes? Aproximadamente. Aproximadamente, né? Menos porque tô com esse dado aqui agora. Um pouco menos porque não tem questão do segundo turno lá dos eleitores é menor ainda. É menos, né? É. Mas vamos lá. Veja, meus colegas, daqui a 5 anos, a população de Parnaíba vai atrair essas empresas, elas vão atrair mão de obra, essas pessoas vão morar lá. Nós temos situação de municípios com a exploração do minério que você não encontra mais uma casa para alugar. Está tudo alugado. Você vai para a cidade como Corrente, ali Bom Jesus, você precisa, dependendo do dia, ter sorte para conseguir uma vaga no hotel. Por quê? Porque as empresas estão lá com uma movimentação muito grande, movimenta a economia. No sul do estado, o agronegócio, a gente às vezes não tem a visão do que acontece lá, mas é estrondoso, né? É estrondoso. Então veja investimentos que estão chegando, e aí são várias áreas. No turismo, vocês veem ali, por exemplo, São Raimundo Nonato, a expectativa que está, os investimentos para a parte do turismo, energia eólica e solar. Nós temos os maiores parques de energia solar do país, de energia eólica do país. A busca agora pelo hidrogênio verde, que promete muito, e o Estado está devocionado. Então o governador tem viajado atrás desses investimentos, levado o Piauí para fora do Brasil, do mundo mesmo, para atrair esses investimentos. Vocês viram a presidente da União Europeia citar de forma bem pausada o estado do Piauí e o governo do estado. Então, é o mundo que está se voltando para essa mudança de matriz energética, e ela vai procurar, o mundo vai procurar o melhor local para investir, aonde ele vai produzir com o menor custo. E o Piauí se apresenta como esse celeiro de oportunidades para os investimentos. E outra, com economia diversificada, que vai do agronegócio ao turismo, ao minério. Então, esse é o novo Piauí que a gente tem que acreditar, e as universidades todas, não é só a Universidade Estadual do Piauí, mas todas, elas têm que estarem antenadas com essa nova necessidade de mão de obra. Magela, a gente já está caminhando para o final, mas só mais uma dúvida importante, vontade. Heitor. Eu também estive no Carnac cobrindo a questão das bolsas que foram ampliadas para alunos do interior. Como que está hoje, Reitor, os pais e alunos que nos ouvem, que são alunos da nossa querida UESP, como eles podem fazer para conseguirem as bolsas? Como é que está funcionando? Valores, processo de aquisição, como é que está? Olha, nós temos vários tipos de bolsas. Tem aquelas bolsas de pesquisas, que inclusive foram ajustadas pelo governador. Nós temos bolsas de extensão, nós temos Bolsa Trabalho. Bolsa Trabalho, só para você ter uma ideia, era ali o valor de R$400, passou para R$900. Então hoje nós temos ali perto de 500 Bolsa Trabalho, né, que a gente oferta. Então assim, os nossos estudantes, nós crescemos ali no investimento, dobramos, o investimento foi dobrado em bolsas para atender a nossa comunidade acadêmica. E vem muito mais por aí, porque a gente precisa, como eu disse, estar acompanhando
essa evolução da universidade e nós temos crescido muito nesse aspecto da assistência. Então, tem alunos, por exemplo, que recebem bolsa moradia, monitoria e auxílio alimentação. 3 bolsas, não é? E eles acumulam essas bolsas e isto para eles é de fundamental importância. Para se manter na universidade, né, para continuar. Eu estava falando aqui, por exemplo, do Raiz Lúcio. Ele é bolsista. Bolsista de apoio pedagógico. Ele acompanha uma estudante que tem deficiência visual. Veja só, até nisso, veja só a importância da bolsa. Ele desenvolveu uma plataforma. Quer dizer, se ele tiver ali um bom contato com alguém de IA, talvez ele já possa até, quem sabe, criar uma startup. Isso. Não é? Ou ter ali um investidor. Então, às vezes você precisa do incentivo para avançar, para voar. Então, veja o que aconteceu com o Raiz Lúcio. Aluno de Direito, prestando um apoio pedagógico, bolsista de apoio pedagógico, desenvolveu uma plataforma que já ficou em 2º lugar nacional. Então, poderá virar também uma startup. Não é isso? Certeza. Depende muito do interesse, né, de cada aluno, porque muitas vezes, digamos assim, não digamos só nas universidades, mas no ensino particular, no ensino municipal, estadual, enfim. Às vezes tem aquele aluno que paga, né? Aí tem um, digamos assim, que ganha uma bolsa, né, para estudar, que ganha uma oportunidade, ou seja, o empenho dele é maior, até porque se ele não se dedicar, ele perde aquele incentivo, ou seja, às vezes depende muito, né, da força de vontade do ser humano de vencer, né, de trilhar um caminho, não é verdade? E o nosso estudante é muito bom. O piauiense é conhecido mesmo por estudar, gostar de estudar. Então isso nos orgulha muito. E essa turma que a gente está recepcionando na universidade e que já muitos deles, a grande maioria, já sai ali aprovados em concurso, né, já saem encaminhados para o mercado. É por isso que nós temos sempre que defender as adequações necessárias para otimizar os nossos espaços, otimizar o nosso corpo docente, integrar, porque é essa integração, otimização e melhoria da nossa estrutura que vai fazer com que a gente continue avançando em qualidade e sendo uma das melhores do país. Eu lembrei da época que eu fui bolsista na Rádio Universitária, viu, Mangela? Tô aqui. Maravilha. Funciona, dá certo. Funciona. Funciona. Também fui bolsista lá em Minas, me formei, não com bolsa, né, mas com ProUni, lá em Minas. Sim. Minha formação lá. Maravilha. E vocês sabem o que a universidade faz na vida Sem dúvida. da pessoa. Então é preciso ter uma base boa lá, as escolas Sim. têm melhorado, avançado muito no estado do Piauí e as universidades feito bonito. Então isso nos orgulha. Eu digo aqui, é um novo Piauí que está avançando, se modernizando, atraindo investimentos, as universidades preparando ali os seus egressos para o mercado, assim como também para continuar nas suas atividades de formação, completar o sistema formativo. Então, é isso que a gente precisa, e dando certo. Então, a gente tem que ter a expectativa de que as coisas vão dar certo, e elas vão dar certo porque depende de cada um, depende do aluno, depende do professor, depende do técnico. Agora, eu digo uma coisa também, você pode botar em Harvard. Se a pessoa não quiser, ela conclui o curso, mas ela não consegue Deslanchar. crescer na vida, deslanchar. Então verdade. depende muito de cada um. Verdade. Depende de cada um, do esforço pessoal. O Estado, as universidades, coloca ali. Você pode preparar o aparelho público e ele tem que ser bem preparado, tem que ser bem utilizado, mas depende também de cada um. Depende do professor, depende do aluno, depende do técnico, depende também do apoio da família. Então, é tudo integrado. E nós temos que integrar para transformar e para avançar cada vez mais, não é não? Com certeza, É isso aí. Nós conversamos então aqui com o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Evandro Alberto. Gostaríamos de agradecer
por aceitar o nosso convite, pela presença e que com certeza outras vezes virão para que a gente bata esse papo maravilhoso, muito produtivo, porque afinal de contas, se deixar que a gente vai até meio-dia, né? Então, nosso muito obrigado, reitor. Eu agradeço aqui, foi muito bom o papo, porque aqui nós tratamos até de economia, de várias coisas aqui. De direito constitucional, o link, eu lembrava, eu estudando com concurso, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eu lembro aí. Então veja só aqui, esse papo foi muito bom, quero agradecer aqui ao Sistema Dia, né, a todos vocês, foi realmente um bate-papo bem interativo, né, onde houve também essa troca de informações e quem ganha é o ouvinte, é o telespectador lá na ponta que se apropria também dessa discussão e eles acompanham nos meios, estão acompanhando aqui desse grande sistema que leva a informação lá com qualidade na hora que ela acontece e é bom sempre trazer esse debate para esclarecer melhor e também para trazer novas informações. Parabéns, Magela, Eliezer, Tássio, a todos vocês que compõem aqui a equipe, vocês estão de parabéns. Um grande abraço aos nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado. E leitores, né? Eu estou aqui, Sim, ó. o único impresso do Piauí, viu? O único que resistiu, 73 anos. Pois é, deixa eu falar uma curiosidade aqui. Fale. Tá? Eu já fui representante do dia em Picos. Olha só. É só que legal. Interessante. Já, então, correspondente do dia, tinha uma coluna. Pronto, mais um que tem ligação Então, com mais o Jornal um. Dia, né? Então Pois tá é, bom. me sinto em casa. Sim. Então, muito obrigado, Um abraço. reitor Evandro.